Eu entendi o que você quis dizer, mas só para tornar mais claro aqui para o nosso público. Você diz que a pessoa tem que estar no estado de congruência, tá? Ao pé da letra, isso quer dizer o quê? Você tem que estar em sintonia plena com você mesmo? O que que é? Uma Sim. linguagem mais popular. Nós precisamos estar em congruência com aquilo que somos, pensamos, acreditamos e fazemos. Então, harmonia com essas coisas. É uma seria. harmonia com tudo. A pessoa ela pode pensar positivo, mas agir negativo. Né? Ela pode sair da igreja em oração e daqui a pouco está reclamando de novo. Isso não foi congruente. É uma coerência. É uma coerência. E já tem um nome para isso. O Instituto de Matemática do Coração dos Estados Unidos, né, que é o Heart Math Institute, que é um instituto que estuda o campo magnético do coração, traz um termo para isso, né, que é o Heart and Brain Coherence, que é a coerência cérebro-coração. Eles chegaram à conclusão que o campo magnético do coração é muito mais potente do que o do cérebro. Isso medido em ondas pelo eletrocardiograma. Ou seja, eles conseguem perceber que realmente o coração tem um poder magnético de criação muito grande. Por isso que tem pessoas que falam, eu visualizo e não consigo criar as coisas. Porque a visualização, ela dá o norte, mas se você não sentir, você não cria campo magnético. Mas quando você está em coerência, a mente e o coração querem a mesma coisa, estão no mesmo caminho, na mesma sintonia, a gente chama de ponto zero, você manifesta a realidade com mais facilidade, certo? Então, isso é a coerência cérebro-coração. Da mesma forma, acontece o oposto. Quando a pessoa sente uma coisa, mas pensa em outra, e aquilo, há uma guerra, há uma briga ali interna, uma guerra consigo mesmo, há uma série de disfunções que se manifestam por todo o corpo, né? Uma arritmia, porque o coração não é só um órgão que bombeia sangue, é um órgão que bombeia impulsos eletromagnéticos para todo o seu campo, para todo o seu corpo. Esse é um simples exemplo do que seria estar em estado de presença, que é um estado de congruência, é um estado de ser que transmite unidade, que não é confuso, que é sereno, que é congruente, compatível com aquilo que realmente você é. A gente adquire a sabedoria, o conhecimento, ou a gente intui? Ou já é algo que está aí e alguma coisa nos manifesta aquilo, nos traz? Deixa eu contar uma história rapidinha. Uma vez eu estava atendendo um aluno paciente, estava num curso em Salvador, e eu falei, bom gente, um atendimento livre agora, quem quer vir ao palco? E subiu um homem ao palco. E ele falou, quero que você me ajude a ressignificar a morte da minha filha, que se matou tem 2 semanas e pulou do prédio. Nossa, pesadíssimo, né? Eu não esperava que eu fosse atender um caso assim. E na hora eu fiquei meio que sem saber o que fazer. Eu estava em início de carreira, meus primeiros anos enquanto professor, mas eu falei, ok, senta aqui, vamos começar a fazer essa hipnose. Enquanto eu hipnotizava ele, eu fui ganhando tempo para pensar o que eu poderia falar para ele. E não me vinha nada. Então eu aprofundava, abre os olhos, fecha os olhos, relaxa. Eu assim, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? Abre os olhos, fecha os olhos, relaxa cada vez mais. Fui aprofundando ele. Não tinha nenhuma noção de qual charada, qual solução eu traria para ele. Nesse momento, eu fui sincero. Falei assim, bom, eu não sei o que te falar, porque eu não sei o que eu faria se eu tivesse perdido um filho. Mas eu acredito que existe uma sabedoria que sabe. Se existe uma solução, se existe algo que ressignifica essa história, essa frequência existe. Então eu não falo mais com você agora, paciente. Aí eu disse assim, sabedoria infinita que habita aqui nesse campo. Mostre para o meu paciente, através de uma imagem, de uma palavra falada ou de uma sensação, qual é o significado que ele pode atribuir para que minimize essa dor no coração dele. Daqui a pouquinho o paciente está assim, ele falou assim, estou ouvindo. Eu me assustei, eu falei, você está ouvindo? Ele, estou ouvindo. Eu falei, o que a sabedoria está te falando? E ele disse, a sabedoria está falando para mim, claramente, que é para eu parar de dizer que eu perdi minha filha. Mas é para eu dizer e para eu entender que um laço entre pai e filha é eterno, isso não acaba. E para eu agradecer, porque Deus me deu a oportunidade de conviver com um anjinho na Terra por 15 anos. Uau! A turma toda se emocionou, eu me emocionei, ele se emocionou, ele chorou, e eu não teria essa charada, eu não teria essa sugestão tão refinada naquele momento.
Então não fui eu que dei, eu fui só a ponte. A partir desse dia eu comecei a usar esse termo, sabedoria infinita. Mostre-me o caminho, revela-me através do campo, através da minha intuição o caminho. Então eu entendo que a sabedoria, ela existe nesse campo. Esse campo que nos interconecta é vivo e é inteligente. E o que a gente vai chamar de intuição nada mais é do que uma comunicação com essa sabedoria que já existe no campo.